Olá pessoal, vamos fazer então a resolução dos exercícios desse quarto material envolvendo aqui as outras razões trigonométricas. Então nós temos aqui um primeiro exercício que pede para você calcular se existir, isso é importante porque a gente já viu que algumas razões trigonométricas não existem em alguns pontos específicos, o valor dessas razões abaixo, e ele pede que você evite usar a calculadora, isso é importante, tá? Vamos tentar fazer usando os ângulos notáveis. Então, letra A, quando ele pede para calcular secante de 210, eu vou lembrar que secante é o inverso do cosseno de 210. Então. E o cosseno, 210 está no terceiro quadrante, o cosseno lá é negativo, então vai ficar menos 1 sobre cosseno, e aí no terceiro eu vejo quanto passou de 180, passou 30 graus. Então, menos 1 sobre o cosseno de 30, ou o inverso do cosseno de 30. Você lembra que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2? Se eu inverter essa fração, então vai ficar menos 2 sobre raiz de 3. E aí é lógico, eu tenho que racionalizar isso, né? Eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, e vou chegar em menos 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Letra B. Secante de 7π sobre 4. Secante é o inverso do cosseno, então vai ficar 1 sobre o cosseno de 7π sobre 4. Onde é que está o 7π sobre 4? Falta 1π sobre 4 para completar 8π sobre 4, que seria 2π, seria uma volta completa. Então ele está no quarto quadrante. E no quarto quadrante o cosseno é positivo, então vai ficar 1 sobre o cosseno de π sobre 4. O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar 2 sobre raiz de 2. Racionalizando, aí eu já não vou mais escrever as racionalizações, tá bom? Multiplicou por raiz de 2 em cima e embaixo, ficaria 2 raiz de 2 sobre 2. O 2 com 2 simplifica, vai sobrar só a raiz de 2. Beleza? Então tá aqui, letra A, letra B. Letra C. Secante de 270. A secante de 270 graus vai ser o inverso do cosseno de 270 graus, que não está em quadrante, ele está exatamente em cima do eixo vertical. Nesse ponto, o cosseno vale zero. Então isso aqui seria 1 sobre zero. Ou seja, o que eu posso falar sobre essa razão? Ela não existe. Não existe secante de 270 graus. Ok? Letra D. A quarta e última secante aqui, ó. Secante de 5π sobre 3. Onde é que está o 5π sobre 3? Falta 1π sobre 3 para ele chegar em 6π sobre 3, que seriam 2π. Então está no quarto quadrante, isso é 1 sobre o cosseno de 5π sobre 3. O cosseno no quarto quadrante é positivo, então vai ficar 1 sobre o cosseno de π sobre 3. Π sobre 3, o cosseno disso é 1 meio. O inverso de 1 meio é 2. Então, a secante de 5π sobre 3 vale 2. Letra E. Cossecante de 330. A cossecante é o inverso do seno. Então isso aqui vai ser 1 sobre o seno de 330. 330 está no quarto quadrante, o seno no quarto quadrante é negativo, então vai ficar menos 1 sobre o seno de 30 graus, que é o que falta para chegar em 360. Isso aqui, então, seno de 30 é 1 meio, isso vale menos 2. O inverso de 1 meio é 2. Ok? Letra F. Cossecante de 120 graus. É o inverso do seno de 120 graus. 120 está no segundo quadrante o seno é positivo. Eu avalio quanto falta para meia volta, falta 60 graus. O inverso de 160, né? 160 é raiz de 3 sobre 2, então isso aqui vai dar 2 sobre raiz de 3. A gente já racionalizou isso lá na letra A, então basta repetir aqui. Isso vale 2 raiz de 3 sobre 3. Deixa eu traçar uma linhazinha aqui. Vou fazer uma linha bem grossa aqui para separar. Beleza. Vamos continuar então agora do ladinho. Letra G. Opa. Letra G. Cossecante de 5π sobre 4. Esse arco 5π sobre 4, ele passou 1π sobre 4
π do 4π sobre 4, que seria 1π meia volta. Então é o inverso do seno de 5π sobre 4, isso está no terceiro quadrante, onde o seno é negativo, então é menos o seno 1 sobre o seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. A gente já racionalizou o inverso disso aqui na letra B, né? Só vou trazer então o sinal negativo, menos raiz de 2. Esse 2 ali ficou meio feio, deixa eu apagar um pouquinho a perninha aqui do 2. Aí faço de novo, para ficar mais bonitinho. Beleza? Letra H, cossecante de 2π. Cossecante de 2π vai ser o inverso do seno de 2π. Seno de 2π, seno de uma volta inteira é zero. Então fica 1 sobre 0. O que isso daqui significa? Significa que não existe a cossecante de 2π. Beleza? Letra I. Cotangente de 150 graus. A cotangente é o inverso da tangente. Então 1 sobre a tangente de 150. A tangente no segundo quadrante é negativa. Então fica menos 1 sobre tangente de quanto falta para 180? 30 graus. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O inverso disso vai ficar menos 3 sobre raiz de 3. Quando eu racionalizar, vai ficar menos 3 raiz de 3 sobre 3. Vou simplificar o 3 que está fora do radical e vai sobrar então só menos raiz de 3. Letra J. Cotangente de 180 graus. Vai ser 1 sobre a tangente de 180 graus. Só que a tangente de 180 graus vale zero. Qual é a conclusão que eu chego? Que não existe a cotangente de 180 graus. Lá na aula, quando a gente definiu cotangente, né, a gente falou que é um eixo horizontal, né, passando ali no ponto 0 e 1 do plano cartesiano, então realmente ali vai ficar paralelo, não vai nunca cortar o eixo da cotangente, tá ok? Cotangente de 7... Opa, ficou feio. 7π sobre 6. É o inverso da tangente de 7π sobre 6. 7π sobre 6 passou 1π sobre 6 de meia volta, de π, né, de 6π sobre 6. Então está no terceiro quadrante. No terceiro a tangente é positiva, então fica só 1 sobre a tangente de π sobre 6, que é, né, raiz de 3 sobre 3, a gente racionalizou ele aqui, então isso vai dar agora raiz de 3 positivo, ok? E para fechar, letra L, cotangente de 4π sobre 3. Nota que esse também, né, o inverso da tangente, também passou 1π sobre 3 agora da meia volta, então a tangente no terceiro quadrante é positiva, vai ficar 1 sobre a tangente de π sobre 3. Tangente de π sobre 3 é só raiz de 3, então ficaria 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então tá aí, esse é o primeiro exercício sem o uso da calculadora, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ixi. Hoje eu estou gravando num computador diferente aqui, ele está um pouquinho lento. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Senão eu dou uma pausa. Vou tentar pausar aqui a gravação até que rode o computador. Aí, atualizou aqui a tela. Aqui nesse exercício 2, a gente tem o seno do arco x dado, e essa informação, que x está entre π e 3π sobre 2. O que significa isso? X pertence ao terceiro quadrante. Então eu vou agora calcular cada uma dessas outras razões. Cossecante. A cossecante de um arco é o inverso do seno desse arco. Se o seno é menos 5/13, a cossecante é menos 13/5. Só isso. Facinho, né? Na letra B, ele pede o cosseno. E para calcular o cosseno tendo seno, eu vou sempre apelar para a fundamental. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eleva o seno ali, o menos 5/13 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Lembra que esse negativo do seno, na hora que você eleva ao quadrado, ele vai ficar positivo, ok? Então, sempre que eu tirar aqui ele está somando, o contrário da soma é a subtração. 5 ao quadrado é 25, 13 ao quadrado é 169.
Agora eu vou tirar o quadrado do cosseno, fazendo mais ou menos raiz quadrada dessa subtração. E aí você pode fazer na calculadora ou fazer MMC, você vai chegar em 144, 169 avos. Qual é o sinal do cosseno? No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, menos 12 13avos. Está aí o cosseno. Letra C, a tangente. A tangente do arco pode ser calculada por seno dividido por cosseno. E algo que eu falei bastante em sala de aula é que quando eu faço a tangente nesse formato, muitas e muitas e muitas vezes vai acontecer isso aqui, ó. É uma fração no numerador e outra fração no denominador, mas que tem exatamente o mesmo denominador as duas frações. Então eu posso vir aqui e simplificar direto o denominador. Menos com menos vai dar mais, 5 dozeavos. Essa é a tangente. Letra D, a cotangente de x. Cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é 5 dozeavos, a cotangente é 12 quintos. Facilmente. E para finalizar, letra E, a secante de x, que é o inverso do cosseno. Se o cosseno é menos 12 trezeavos, a secante é menos 13 dozeavos. Então tá aí as outras 5 razões trigonométricas. Vamos para o próximo. Vou de novo pausar o vídeo. Atualizou a imagem, tentando economizar um pouquinho de tempo de vídeo, né, para a gente não ficar esperando no vídeo. Exercício 3. Determine cotangente de alfa considerando o triângulo ao lado. Então esse triângulo vale para o 3, não para o 4, mas eu coloquei os dois juntos aqui e vou fazer os dois agora, tá? Ele pede a cotangente. Quando eu tenho um triângulo retângulo, em triângulo retângulo a gente só trabalha com seno, cosseno e tangente, não mais que isso. Então, no exercício 3, para eu calcular a cotangente, eu sei que ou eu vou fazer cosseno de alfa sobre seno de alfa, ou eu vou fazer o inverso da tangente de alfa, ok? Nesse triângulo, eu tenho o alfa ali, eu tenho 5, que é o meu cateto adjacente, eu tenho 13, que é a hipotenusa. Então eu poderia calcular o cosseno, aí usar a fundamental para achar o seno, e aí fazer cosseno dividido por seno. Mas eu também posso chamar esse ladinho aqui de x. E aí, se esse lado é x, eu posso aplicar Pitágoras. Eu posso fazer 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, 5 ao quadrado é 25, já vou tirar ele dali, o contrário da soma é a subtração. 169 menos 25 é 144, já vou tirar o quadrado do x, e aqui eu não vou usar o mais ou menos na frente da raiz, porque é um comprimento de um lado, não faz sentido ser negativo. Raiz quadrada de 144 é 12. Então eu sei que aquele lado mede 12 unidades. Ele não deu unidade, eu posso deixar sem unidade mesmo. E aí eu vou trabalhar, antes da cotangente, a tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto de alfa, que é alfa, tá? Não é x. Cateto oposto de alfa é o lado x, 12. Cateto adjacente ao alfa é 5. Logo, a cotangente de alfa é o inverso da tangente, 5 dozeavos. Beleza? Exercício 4. Sabendo-se que tangente de x igual a 2, calcule a cossecante de x, sendo x um arco do primeiro quadrante. Primeiro quadrante é uma maravilha, todo mundo é positivo, ok? Não tem ninguém negativo. Ele pediu a cossecante, mas ele me deu a tangente. A gente viu a fundamental e a gente viu duas que derivam da fundamental. Uma delas diz que a cotangente ao quadrado de um arco mais uma unidade é igual a cossecante ao quadrado do arco. É quando eu peguei a fundamental e dividi todo mundo por seno ao quadrado, certo? E aí, se eu tenho a tangente, automaticamente eu tenho a cotangente, né? Se a tangente mede 2, a cotangente é o inverso da tangente, é 1/2. Então eu posso colocar aqui 1/2 ao quadrado mais 1 inteiro igual a cossecante ao quadrado de x. 1/2 ao quadrado é 1/4. Se eu somar com 1 inteiro, eu vou ter então 5/4. Eu já vou jogar aqui mais ou menos raiz quadrada de 5/4.
Como está no primeiro quadrante, eu sei que a cossecante é positiva. Raiz quadrada de 5 eu não tiro, eu deixo raiz de 5, raiz quadrada de 4 é 2. Então, a cossecante é raiz de 5 sobre 2. Vou fazer mais um aqui, dá um pause no vídeo. Atualizou a tela. Vamos fazer o exercício 5. Conhecendo o valor de seno de x igual a 3/5 e que x pertence ao intervalo que vai de 0 a π sobre 2. O que significa isso aqui? Primeiro quadrante. Opa, todo mundo positivo. Calcule o valor numérico da expressão. Gente, nessa expressão aqui eu quero praticar uma ideia com vocês que eu acho extremamente relevante. Antes de eu calcular essa expressão, eu vou tentar simplificar essa expressão. De que maneira eu vou fazer isso? Se eu tenho aqui secante, cotangente, cossecante, tangente, cossecante e seno, eu vou levar para as razões trigonométricas mais simples possíveis. Quais são elas? Seno e cosseno. Então eu vou reescrever essa expressão tentando levar tudo para seno e cosseno. E aproveitando algumas coisas que eu tenho ali. Por exemplo, eu tenho esse menos 1 aqui. Gente, o que acontece com uma fração? Isso aqui é uma fração. Quando eu elevo a menos 1, só inverte. Então, no numerador vai passar a ter 6 vezes seno de x vezes cossecante, é o inverso do seno. Cossecante ao quadrado é o inverso do seno ao quadrado. Então, 1 sobre seno ao quadrado de x. Tudo isso sobre. Agora lá, o que era numerador vira denominador. Secante ao quadrado é o inverso do cosseno ao quadrado. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, vezes cotangente. Cotangente é cosseno de x sobre seno de x. Menos cossecante é o inverso do seno de x. Vezes tangente de x. É seno de x sobre cosseno de x. Beleza. O que eu consigo simplificar já dessa expressão zona toda? Então vamos lá. Aqui eu consigo simplificar um seno aqui com um dos senos que está ao quadrado no denominador. Aqui eu consigo simplificar um cosseno com um cosseno aqui. Aqui o seno com seno. E eu vou reescrever então essa expressão assim. No numerador vai sobrar 6 sobre seno de x. E no denominador eu vou ficar com... Vou escrever tudo ali antes, depois a gente vai ver como vai ficar isso. 1 sobre cosseno de x vezes seno de x menos 1 sobre cosseno de x. É isso que eu tenho aqui. Beleza? Eu preciso transformar essa parte do denominador numa fração só, porque aí eu posso conservar a primeira, multiplicar pelo inverso a segunda. Para eu fazer isso, eu vou pegar esse denominador aqui e fazer o MMC, né? Simplesmente fazer MMC. Tá, como é que vai ficar então esse meu MMC, né? Então, no numerador eu não vou mexer em nada, vou deixar 6 sobre seno de x. No denominador, o meu MMC, quando eu tenho assim, ó, cosseno vezes seno e só cosseno, eu vou colocar o cosseno vezes seno, porque ele já está embutido ali o cosseno, certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 1. Divide pelo de baixo, sobra seno, vezes 1, seno de x. Então, a minha expressão, agora eu tenho uma fração sobre outra fração. Eu posso conservar a primeira, 6 sobre seno de x, e multiplicar pelo inverso da segunda. Ok? Então, inverso da segunda, cosseno de x vezes seno de x sobre 1 menos seno de x. Aqui, eu vou novamente fazer uma simplificação, porque eu tenho um seno aqui multiplicando embaixo com um seno que está multiplicando em cima. E aí, eu fiquei com 6 vezes cosseno de x sobre 1 menos seno de x. Correto? Essa é a minha expressão depois das simplificações. Agora eu preciso, então, executar o cálculo do valor da expressão com base naquele valor do seno que ele me deu lá em cima. Só que veja que na minha expressão eu tenho seno e cosseno. Então eu vou fazer a fundamental aqui do lado, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então o seno era 3/5 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1.
Cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos esse seno ao quadrado aqui, 9/25. Cosseno de x igual a mais ou menos raiz quadrada da diferença. 1 menos 9/25 dá 16/25. Como eu sei que está no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5, 4/5. Então, a minha expressão E é 6 que multiplica o cosseno, 4/5, dividido por 1 menos o seno, 3/5. 6 vezes 4/5 vai dar 24/5. 1 inteiro menos 3/5 vai dar 2/5. Novamente uma divisão de frações com o mesmo denominador. Então, 5 com 5 vai para o espaço. 24 dividido por 2 é igual a 12. Então tá aí os 5 primeiros exercícios resolvidinhos. Tá ok? No próximo vídeo a gente continua a partir do exercício 6.